Se a Nintendo representasse o controle, a Sega representaria a liberdade. Os videogames não eram apenas para crianças, eles eram para quem queria se sentir como uma criança. Mario venceu a guerra dos consoles? Eu sou o Felipe Sampaio. E eu sou o Bruno Campos. Bem-vindos ao Resenha Épica. No início, antes de ter os consoles dentro de casa, o pessoal ia para os arcades, né? Eu acho que a gente pode chamar de flipper aqui, né? Acho que essa é a palavra que a gente usa aqui, né? Aquela coisa bem rudimentar mesmo, né? De ir lá na lojinha, sair de casa e ir lá, não tinha muita essa tecnologia dentro de casa, né? Aqui no Brasil, a gente tinha poucos dessas lojas voltadas só para isso, né? A gente jogava mais, era nas vendinhas mesmo, né? Tipo, sei lá, padaria. Padaria tinha. Realmente. Era muito do maneiro, lado da né? máquina de caça-níquel tinha o fliperama. Claro. Pior que... Não, é real. Soa como piada, mas não é. Não, é real. Mas era mesmo. E, cara, lógico que a gente não é dessa época, né? Mas a gente... Aqui no Brasil, a gente teve essas máquinas até 2000 e pouquinho, né? Lógico. A gente teve esse contato com os fliperamas. Mas ali na década de 70, né, principalmente nos Estados Unidos, era muito popular. Né? Logo depois do pinball, o primeiro passo na evolução ali dos jogos, né, logo após o pinball, foram os fliperamas. Né? E os americanos principalmente gostavam muito, jogavam muito. E no início ali, nos anos 70, era uma parada bem rudimentar. O que fazia muito sucesso era justamente o flipper da Atari, da empresa Atari, que era o Pong, né? Que era aquele tênis de mesa virtual. Era bem rudimentarzinho. Aquela coisa que hoje a gente vê que é bem feiosa, né? Mas na época fez um sucesso danado, porque era extremamente inovador, né? A Atari foi pioneira nesse segmento. Com certeza era maneiríssimo para eles, né? Era só aqueles dois tracinhos horizontais e uma bolinha quadrada, né? Como diria o Kim. Eles deviam olhar e falar assim, nossa, que gráficos incríveis, não tem como ficar mais bonito que isso. Eles tiveram a brilhante ideia de transformar esse flipper num móvel dentro da sua casa, que você poderia jogar dentro de casa, entendeu? E assim surgiu o console da Atari, começando com esse joguinho Pong, e eles foram evoluindo, né? E foram criando novos jogos ali, e a Atari, ela dominou esse mercado aí, né, no início, né? Isso aí que a gente tá falando, a Atari mesmo, a empresa, ela foi fundada em 74, né? E realmente, como você falou, eles produziram em massa, né, o jogo Pong, essa coisa horrorosa que fez um sucesso danado na época. Não, pra sua época era bom, né? Agora, o que não era bom era o jogo do ET. Porque, cara, o Atari, ele foi... O jogo do ET, que é conhecido por muitos como o pior jogo da história. Pior jogo da história, né, cara? O que acontece, o Atari, ele foi evoluindo, ele teve várias edições, né? Ele chegou ao icônico ali, o que o pessoal mais conhece é o 2600, que é aquele tradicional, era um console preto, né? Ele parecia, sei lá, um videocassete. Sim, e o controle era quadradinho assim, né? Era um quadradinho com uma alavanca e um botão. Um botão. Um único botão que fazia tudo. Nesse tempo aí, né, já na virada ali de 70 para 80, se eu não me engano, 2600 eu já acho que já no início dos anos 80, não tenho certeza. Mas ele já tinha jogos bem mais desenvolvidos, jogos bem mais legais, que estavam ficando muito popular e tudo. E foi na época que foi lançado o filme ET, o Extraterrestre, né, do Steven Spielberg, não é? Exatamente. Famosíssimo. Famosíssimo. Tem até a Drew Barrymore, era criança ainda, né? Atuou nesse filme. Filme icônico, filme, muito bom. Ficou famosíssimo. E os caras cresceram o olho nisso e falaram, cara, a gente tem que fazer um jogo desse filme. Tem que surfar nessa onda, né? E eles foram muito apressados, eles queriam entregar logo, eles apressaram para entregar antes do Natal. Porque no Natal ia explodir de venda. A companhia Atari, ela foi vendida, subdividida, comprada, né, sucessivamente com empresas como a Namco, Warner Communications, Midway Games e tal. Então, no momento que lançaram o filme do Spielberg, o ET, eles quiseram surfar nessa onda, como você bem falou. Então eles tiveram uma pressão muito grande.
Eles queriam lançar antes do Natal. Eles tiveram exatamente 5 semanas. Cara, 5 semanas é muito pouco. Eles tiveram 5 semanas para desenvolver o jogo do zero e para poder lançar antes do Natal, que é realmente o momento que a gente sabe que o pessoal compra, né, consome pra caramba cultura, compra presente, dá de presente, né? A molecada da época só queria saber de videogame, então eles não queriam perder esse prazo. E aí acaba que o jogo que talvez tivesse um potencial legal, justamente pela onda do filme, o jogo tinha muitos bugs, né? Agora mesmo eu tava assistindo no YouTube um pedacinho do jogo e realmente, cara, assistir o jogo já é meio frustrante, imagina jogar ele, né? Aquele negócio do buraco. Que tipo de negócio de buraco é aquele na floresta? Achei, assim, se ele tivesse sido mais bem produzido na época, talvez tivesse atendido a demanda que eles queriam, sabe? E o investimento inicial deles foi tão grande nesse jogo, tamanha a expectativa, que só para eles cobrirem os investimentos iniciais do jogo, eles precisavam vender 4 milhões de unidades. Tá? 4 milhões de unidades. Pô, numa época que a gente tá falando atrás, cara, não era todo mundo que tinha acesso, que tinha, né, como comprar um videogame em casa e tal. Então 4 milhões de cópias era muita coisa. Tu consegue chutar foi um investimento muito grande no negócio. Eles fizeram uma aposta muito alta nesse jogo. Fizeram uma aposta muito alta. Sabe quantas unidades eles venderam? Somente 1,5 milhões. Caraca. Ou seja, eles não cobriram nem os preços do investimento inicial. E aí começou... Chegaram nem perto, né? Não chegaram nem perto. Não, sem falar que eles só venderam isso aí porque na época não tinha review como a gente tem hoje e tal, então... exatamente. Muita gente comprou de primeira achando que era bom e as pessoas pararam de comprar quando souberam pelos outros que era ruim, né? Exatamente. Aí rolou aquela lenda lá, que depois se comprovou verdade, que eles enterraram uma infinidade de unidades de cartuchos do jogo num deserto no Novo México. Isso aí realmente aconteceu. Inicialmente era uma lenda, mas comprovaram depois. Não tinham nem onde guardar esse tanto de lixo aí que eles produziram. E enterraram junto a Atari também, né, cara? Porque depois disso... Exatamente, ela postou alto literalmente demais. A Atari, isso aí foi um golpe que a Atari não conseguiu segurar, cara. Ela se recuperou. Não se recuperou e quase que a gente perdeu essa mídia de videogame nessa época, cara. Esse jogo, ele afundou não só a Atari, mas ele quase afundou todo o ramo de videogames. Ele descredibilizou, né, o ramo. Com certeza. Aí que apareceu uma empresa que inicialmente fazia jogos, principalmente jogos de cartas, né, para crianças, joguinho de cartinha, né? Sim. Apareceu essa empresa para entrar no jogo, cara. Here comes a new challenger. E eles aproveitaram... excelente, Adeixo. Muito bom a colocação aí. Eles aproveitaram essa deixa aí que ficou, né? Quando a Atari se distanciou, né? Saiu aí do seu trono, eles aproveitaram e essa empresa se chama Nintendo. Olha aí. A famosa. Eles conseguiram aí chegar ao topo, né, principalmente com os personagens ali mais icônicos, né, o primeiro de todos, lógico, que é o Mario, e também com o Link, né, do jogo da Zelda, conhecido por nós, né, na infância como o Zelda. Daqui não é, pois é. Acho que as pessoas confundem até hoje, tá ligado? Acho que só aceitaram, né? E foi aí que começou mesmo a guerra dos consoles, porque até então era praticamente um monopólio ali da Atari. Da Atari. Todo o resto, todas as outras empresas que estavam no ramo até então, eram só clonando os jogos da Atari, que tinha muitos clones, né? Mas agora a gente vai ver que vai aparecer um novo rei ali, né, dos jogos, e depois disso vai começar a aparecer uma rivalidade ali, vai começar a aparecer um oponente à altura. Exatamente, como você bem falou, a Atari não precisou de nenhum rival para fundar ela, né? Ela se afundou sozinha. Ela foi fundada em 74, enquanto a Nintendo foi fundada oficialmente em 89. Tipo assim, passou um tempo legal, sabe? A Atari, ela teve todo esse tempo aí para crescer e sucumbir sozinha. A Nintendo aparece no mercado inicialmente com um jogo que era uma imitação de um jogo muito popular da época, que era o Space Invaders, né? Ele ficou muito famoso, principalmente nos fliperamas, né? E tinha para o Atari também. Era aquele joguinho de invasão alienígena, né? Como o nome sugere.
Não sei se você lembra, são várias naves alienígenas que vão descendo. Você vai. Não, esse jogo ele ficou icônico, né? Porque até hoje você tem diversas adaptações desse jogo, né? Tanto pra joguinho de celular, quanto em outros joguinhos tipo Metal Slug, por exemplo, que você tem partes que se assemelham muito, né? Genial, é muito icônico mesmo. Eu vi uma entrevista com o criador do Space Invaders, não me recordo o nome dele agora, mas foi bem interessante que, primeiro de tudo, ele começou falando que ele era muito fã daquela história do... Qual é o nome? Caraca, tem até filme do Tom Cruise, fugiu da memória agora. Guerra dos Mundos? Guerra dos Mundos, Qual é o nome do autor? Orson Welles? Só pesquisando agora, não sei. Enfim, ele era muito fã desse livro Guerra dos Mundos e ele queria fazer alguma coisa com invasão alienígena e tal, ele teve essa ideia. E foi uma ideia, muito maneira, cara, que vem as navezinhas alienígenas descendo, aí você tem umas casinhas embaixo, né? E você joga com uma espécie de canhão, assim, antiaéreo, que você consegue movimentar horizontalmente, né? Você tem que defender essas casinhas, destruindo as naves lá em cima. E o que é mais interessante nessa história é que o que fez esse jogo ficar realmente desafiador foram duas coisas, na verdade. Primeiro, ele teve essa ideia muito boa de botar um score lá em cima. Porque ele falou assim, cara, se estimular a competitividade, né? Se for só destruir as naves, as pessoas vão jogar pouco. Elas vão jogar, vão destruir tudo e não vão querer jogar de novo, que vai ser a mesma coisa. Mas se eu botar um placar, elas vão disputar entre elas mesmas. Entre elas, não só elas quanto o jogo, né? Isso muda tudo, né? A pessoa vai sempre querer uma pontuação maior, entendeu? Isso vai estimular a jogar mais. E outra coisa também, teve um bug que, como o jogo, lógico, a gente tá falando de uma época em que os jogos eram bem rudimentares, o hardware era rudimentar, né? Então, quando tinha muitas naves na tela, o jogo ficava mais lento, porque era mais difícil processar. Quando você ia destruindo as naves, o jogo ficava mais rápido, porque tinha menos coisa para processar na tela. E isso não era intencional. Isso era um bug. Só que acabou ficando maneiro. Ficou sensacional isso, porque ficava cada vez mais difícil, cara. Quanto mais você matar, mais difícil fica. As naves se movem mais rápido. E isso aí acabou fazendo as vendas, irem para a estratosfera, entendeu? O jogo ficou muito famoso por isso. A Nintendo, quando entrou no ramo, eles tentaram plagiar esse jogo. E, eles produziram muitos arcades, muitos flippers, né? E eles estavam exportando já para os Estados Unidos, né? Muitos, milhares e milhares. Só que eles começaram a ter problema com esse plágio. Eles não poderiam vender esses jogos, entendeu? E... cara, o que a gente vai fazer com todas essas máquinas aqui? Cara, a gente tem que fazer um outro jogo rápido. A gente vai criar alguma coisa. Os jogos dessas máquinas e a gente vai vender. A princípio, os caras tiveram uma ideia muito interessante. Cara, vamos adaptar um desenho que seja famoso. Vamos adaptar o Popeye. Vamos adaptar o Popeye. Eu tive uma ideia aqui, revolucionária. Muito maneiro. A gente vai botar o Brutus. Lembra do desenho do Popeye? Lembro do Brutus. Então, o Brutus... Olivia Palito, Popeye e Brutus. Tem o Popeye, que é aquele desenho, aquele personagem icônico que come o espinafre, né? O Marinha come espinafre e fica fortão. Ele tem uma namorada, que é a Olivia Palito. E tem o Brutus, que é o vilão dele. Que fica dando em cima da namorada dele. O arquirrival dele ali, que fica tentando roubar a Olivia Palito pra ele, às vezes, na força bruta, né? É um cara grandão, fortão, né? Um outro marinheiro. Barbudão, cheio, todo barbudão, né? Então, a ideia do jogo era: o Brutus conseguiu sequestrar a Olivia Palito. Ele fica no topo ali da tela. O Popeye iniciaria na parte de baixo da tela. Ele teria que passar por várias dificuldades ali, subindo uma construção, até chegar na Olivia Palito e resgatar ela. Só que eles desenvolveram o jogo, só que eles não conseguiram comprar os direitos do Popeye. E mais uma vez, caraca, esse jogo não sai, cara, o que eu faço? Rolou problema de patentes. Caraca, o que eu faço? E agora? E o King Kong, mano? O King Kong também, assim, não rouba aquela mulher e vai pro Empire State? A Annie Darrow, lá do filme King Kong, né? Aí os caras falam assim, vamos fazer uma parada assim, mas a gente também não tem direito do King Kong. Mano, chama isso de, sei lá, Donkey Kong. Diferentão.
Entendeu? Então eles fizeram Donkey Kong, então eles redesenharam o Brutus para parecer um gorila, né? Fizeram uma mulher genérica ali, né, que ele sequestrava. Não, genérica não. Ela é loura, igualzinha a personagem do King Kong. Mas ela não é princesa, não, mas não era Princesa Peach ainda. Ela tinha um outro nome. Ela tinha um outro nome que eu não tô lembrando agora. E eles falam assim, pô, vamos redesenhar esse Popeye. Faz um personagem qualquer, cara. Se chama... ele vai ter que ir pulando até lá em cima, sei lá, chama de Jumpman. Ele era tão genérico, né, que não deram o trabalho nem de dar um nome próprio pra ele. O personagem principal do jogo é o Donkey Kong mesmo. Justamente porque, por se assemelhar com King Kong, né, é o que chamaria atenção. Então o nome do jogo era Donkey Kong. Não importava o nome do seu personagem. Era o Jumpman. Eles não faziam nem ideia de que o Jumpman ia acabar se tornando a grande figura. Eles só fizeram um design rápido, assim, né? Botaram uma roupa, uma camisa vermelha, um macacão azul. Macacão de e eles tiveram dificuldade, cara, porque eram poucos pixels, né? E eles tiveram dificuldade para fazer o rosto, porque o personagem era muito pequenininho para caber naquela tela toda. Então eles não estavam conseguindo fazer um nariz e uma boca bem definida. Eles falaram, cara, bota um bigode nesse cara. Foda-se, ele é um italiano. Então até o bigode tem um motivo. Tem, eles não conseguiram fazer a boca. Então foi a partir daí que ele se tornou italiano. Dizem que o Jumpman acabou virando, né, o Mario virando esse italiano, não só pelo bigode, né, que ele já tinha, mas meio que uma homenagem para um cara que locava o galpão que a Nintendo trabalhava nos Estados Unidos, que era um italiano chamado Mario alguma coisa, não lembro o sobrenome. Mas assim, que o cara era super caricato apesar de... Dizem que ele é até boa gente, mas ele era muito mão de vaca, ele cobrava os caras assim na cara dura, na frente de todo mundo, chegava lá no galpão, na frente de todo mundo e cobrava e tal, e, pô, cadê meu dinheiro, que não sei o que, era um cara caricato, assim, os caras, pô, bota Mario. Bem italiano mesmo, falando alto, mas no primeiro momento ele era o Jumpman. E foi assim que surgiu a Nintendo no mundo dos jogos eletrônicos ali. E vendeu demais, cara, esse jogo, demais. No final da década de 80, a Nintendo ela já detinha 90% do mercado americano de jogos, né? Então o objetivo sempre era atingir o mercado consumidor americano, que era enorme, né? O pessoal comprava pra caramba, tinha poder aquisitivo. E a primeira aparição do Mario, né, que ainda era Jumpman, foi em 81. Então a Nintendo já estava muito bem posicionada para conseguir lançar esse jogo que se tornou um sucesso esse jogo absurdo. do Donkey Kong, que apresentou o Jumpman, foi em 81 e ficou tão famoso que eles decidiram fazer um jogo pro Jumpman, Mario, né, nessa época eles mudaram o nome para Mario, mas usaram o mesmo design ali, mesma ideia, né, mesmo bigode, mesma roupinha vermelha, um macacão azul, e fizeram, né, um novo jogo que ficou conhecido como Super Mario Bros. Por que Bros? Eles fizeram os irmãos Mario. Foi muito legal essa jogada que eles fizeram. A ideia deles era, cara, vamos fazer um jogo que mais de uma pessoa possa jogar. Eles não dava pra fazer. A ideia do jogo deles não permitia que os dois jogassem ao mesmo tempo, mas eles fizeram um sistema que cada um jogava uma vez. E eles poderiam competir, né? Ver quem faz mais ponto, cada um... Tem sempre a presença do score ali, né? Pra estimular a competitividade. De novo, o score lá. E eles foram muito inteligentes, porque eles não fizeram um outro personagem. Eles só fizeram o Mario, que tinha camisa vermelha, e fizeram o Mario com uma camisa verde, pra diferenciar. Então, esses eram os irmãos Mario. Não, mas isso aí é porque o irmão do galpão lá, do cara do galpão, é um Luigi, pô, também, entendeu? Provavelmente, né? Eles fizeram um Luigi assim. E o irmão gêmeo dele. Traz aquela discussão, né? Cara, então o nome do Mario é Mario, porque se o nome do jogo é Os Super Irmãos Mario, e um é Mario, outro é Luigi, então é Mario e Luigi Mario. Seria o sobrenome. Então, os irmãos Mario ali, né, se intercalavam nas mesmas fases ali, né, cada um jogava uma vez, e ficou super popular ali, o italiano bigodudo ali que pulava nas tartarugas e tal. E foram implementadas muitas mecânicas super interessantes ali. Essa época aí, a gente já tá falando do surgimento do console da Nintendo, né, que foi o Nintendo Entertainment System, o NES.
Foi o meu primeiro videogame. Famoso NES. Eu tive... Foi. O lançamento dele foi em 83. Isso, foi em 83, eu tive esse videogame muito tempo depois. Acho que foi. Porque de modo geral aqui no Brasil as coisas chegavam depois também. Então nós que somos crianças da década de 90, a gente meio que também vivenciou essa guerra dos consoles, porque tudo chegava um pouquinho depois aqui no Brasil. Tudo foi em épocas diferentes. Lá aconteceu primeiro, depois aconteceu aqui. Mas no meu caso, eu ganhei esse videogame, né, em 99, 2000. Nessa época, o pessoal já tava jogando a próxima geração aqui no Brasil, inclusive. O pessoal já tava no Super Nintendo. Então tu que era fudido, tu que era fudido. Cara, eu ganhei esse Nintendo, poucas pessoas tiveram no Brasil, porque quando a gente teve acesso ao videogame aqui no Brasil, ele já tava em outra geração, entendeu? Então Entendi, já chegou tudo encavalado. Esse Nintendo que eu tô falando, acho que poucas pessoas que estão ouvindo tiveram, ou até tiveram contato, mas era um Nintendo grandão, cara. Ele, imagina assim, realmente um videocassete, ele era até mais alto um pouco que um videocassete. Eu posso estar enganado, mas na minha lembrança, eu era bem pequeno, devia ter uns 6 anos mais ou menos quando eu ganhei, mas na minha lembrança, eu acho que ele era de metal, cara. Porque ele era bem, bem rígido, assim, ele era grandão, alto, e as fitas dele nessa época, né, os jogos eram em fitas, foram por um bom tempo, né, a fita dele entrava na horizontal, era muito grande e entrava na horizontal. Ele por dentro era tipo uma grelha. Tinha uma grade de metal. Tinha uma grade de metal assim. Ele abria tipo um videocassete mesmo, uma portinha assim, que você enfiava horizontalmente. E o controle era terrível, cara. Era muito desconfortável. Era um retângulo e que tinha 2 botões, né, para os polegares aqui do lado direito, um direcional no esquerdo. Se eu não me engano, tinha tipo um L1 e R1 rudimentares ali. Mas era um... Já tá bem melhor que o Atari, que só tinha um botão. Com certeza, tinha direcional e tal. E esse controle chegava a dar calo na palma da mão, cara. Porque a quina do controle ficava na palma da tua mão. Era horrível. Nossa, era horrível. Super anatômico. Mas pra época era maneiríssimo, cara. Teve muitos jogos. Teve muitos jogos famosíssimos aí nessa época. O videogame ele se desenvolveu muito nessa época. E o mercado de games tinha um novo monopólio. Agora, o rei dos games era a Nintendo, né? Mario sentou... Com a figura do Mario sentou ali. no trono dos videogames nessa época aí, né? O encanador bigodudo que resgata a princesa, come cogumelo e pula em tartarugas. Inclusive, eu esqueci de falar, no início, o Mario, o Jumpman, ele não era encanador, ele era um carpinteiro. Agora, da onde surgiu essa informação e por que ela existia, eu não sei, porque ela era totalmente irrelevante pro jogo. Por quê? Dele ser um carpinteiro ou dele ser um encanador depois? As duas, né? Não, porque o encanador faz até um pouco de sentido, porque tem aquele negócio que ele passa por dentro do cano, né? Eu acho que uma coisa liga a outra. Agora, o carpinteiro não tem nada de madeira no jogo, ou ele usando um serrote, um martelo ou qualquer ferramenta de carpintaria. É importante entender o contexto, que mesmo durante o monopólio da Nintendo, como a gente está falando, né, existiam muitas empresas ali, existiam outras pessoas motivadas com essa indústria de games e tal, querendo criar. Então, concomitante com ela, existia a SEGA, que veio a fazer frente a esse monopólio, e nos anos 90 ela vinha com comerciais pesados, né? Tinha aquele que ficou famosíssimo, que falava do Genesis, que era o console da SEGA, e falava, traduzido para português não faz tanto sentido, né? Em português ele diz: Genesis faz o que a Nintendo não faz. Porque em inglês é Genesis does what Nintendo don't. Então eles fazem um trocadilho com o nome da Nintendo, né? Isso ficou muito marcado, né? Nessa época aí, de 80 para 90, ficou muito marcado, principalmente nos Estados Unidos, é lógico, né? Ficou muito marcado pelas competições dentro dos comerciais. Isso acontecia em tudo. Isso aconteceu com McDonald's e Burger King, aconteceu com Coca-Cola e Pepsi, né? E a SEGA e a Nintendo entraram, né, com uma disputa parecida, fazendo vários comerciais, uma
tentando mostrar sua superioridade em frente à outra, né? Fazendo piada, debochando. Tanto em relação à qualidade de jogos, quanto ao aumento da tecnologia nos consoles, né? Eu gosto de pensar, talvez, que a Nintendo ela tem uma postura mais de boazinha, assim, né? Que ela criou uma ideia que a galera gostou e a SEGA veio com uma nova ideia para fazer frente à outra. Então ela realmente era rebelde, queria brigar. Ela veio e ela entrou no ringue para brigar, enquanto a Nintendo já só tava lá querendo jogar o joguinho dela. Os jogos da Nintendo eram realmente para crianças, né? Era aquele heróizinho, bonzinho, né? Lutando contra os bichinhos maus, tentando resgatar a princesa. E a SEGA entrou com uma postura diferente. A SEGA tentou pegar um público um pouco mais velho, aqueles pré-adolescentes e os adolescentes. O pessoal ali do início dos anos 90, que era meio revoltado, tinha uma atitude meio... o famoso rebelde sem causa, queria né? pegar... O americano que foge de casa. Queria pegar aquele pessoal com uma atitude mais... aquele punk rockzinho, né, tal... E eles fizeram essa identidade visual com o personagem do jogo mais famoso da SEGA, que é Sonic, o ouriço, né? Sonic the Hedgehog. Que ele é um personagem bem mais caótico, né? Ele tem uma aparência mais rebelde. Ele tem... Ele é mais descolado também, né? Usa um tênis e tal, é mais atleta, corre, mais esportivo. Ele é rápido, ele corre, ele é debochado, ele tem um cabelo, os espinhos dele formam tipo um moicano, assim, e ele é azul, entendeu? Tem um cabelo azul e tal. Uma cor chamativa, exatamente. No início, eles tinham planejado fazer uma namorada peituda pra ele e tudo, era uma parada assim mais adulta mesmo, né? Depois eles falaram que foi too much. Não, tá demais, não, menos. Não, e no contexto da criação dele, é legal porque a filial do Japão convidou os americanos, tá? Mano, cria um personagem pra gente conseguir fazer frente ao Mario. Aí o pessoal da filial americana começou a desenvolver a ideia, e isso fala bastante no documentário, que tem exatamente o nome A Guerra dos Consoles, né? Que é baseado no livro do Blake J. Harris, que escreveu o livro também do mesmo nome, A Guerra dos Consoles. Então eles mostram lá que a filial japonesa chamou os americanos, cara, olha só, eu quero vender um produto, quero vender uma imagem para os americanos. Eu preciso da ajuda de vocês para saber o que eles gostam. Aí vai lá o americano, né, aquele estereótipo americano, maluco brancão, com um topetinho louro, assim, não sei o quê. Aí ele chega lá com a proposta do Sonic. Lógico, ele não fez isso da noite pro dia, né, mas chega com a proposta do Sonic. Inicialmente, a proposta não é bem aceita pela filial lá do Japão. Só que o cara chega e fala, olha, eu te convidei aqui para você criar um negócio, então eu vou confiar na tua palavra de que é isso aqui que realmente vai vender pro mercado americano. Sabe, o cara teve o sangue frio de, mesmo não gostando da imagem do Sonic, justamente porque eu acho que o japonês é uma coisa mais... queria criar um jogo mais infantil, uma coisa mais inocente, né? E aí quando veio com a proposta do Sonic, ele ficou meio assustado, muito rebelde. Mas ele mesmo assim foi à frente e realmente o Sonic fez um sucesso absurdo com essa postura irreverente dele, né? Só que no contexto da criação do jogo do Sonic, é importante a gente lembrar que eles tinham criado já um console para fazer frente ao NES. Então eles criaram em 85 o Master System. E só um parênteses aqui, porque eu lembro que quando eu era criança, eu tenho essa imagem muito nítida na minha cabeça. Cara, eu acho que eles eram muito criativos para nomes de consoles e nomes de jogo naquela época. Porque esses nomes assim, Master... né, números grandes, 2600 lá do Atari, isso cativa a criança, isso é maneiro, né? Mega Drive. A Sony destruiu isso aí, né, cara? Eles fizeram até um nome legal, né? PlayStation. É maneiro. Mas aí, PlayStation 1, 2, 3, 4, 5... Cara, não inovaram, né? Não inovaram. Sei lá, mano, tinha que fazer uma parada diferente, cara. A Xbox também é a mesma coisa. Puta que pariu. Os nomes fake. A Xbox ainda não te deixa nem você entender em que geração você tá, que é Series X, Series S, One, depois de 360. Não faz nenhum sentido. Não dá pra ter uma noção sequencial do lançamento, né? Mas assim, eu acho que esse nome, o Master System, isso é coisa de americano. Porque sem dúvida. Eu lembro que o nome original no Japão era Sega Mark III. Meio um pouco mais sem graça, né? Nos Estados Unidos ele era um Master System.
Mesma coisa foi o Nintendo também. O Super Nintendo, se eu não me engano, era Famicom no Japão, se eu não me engano. Eu acho que, de modo geral, os japoneses não aceitam muito essa ideia, né? De revolucionária. Eles querem criar uma coisa mais bonitinha, mais agradável aos ouvidos e aos olhos, né? Mas como eu tava falando, eles já tinham o console ideal pra fazer um lançamento que ia fazer frente à Nintendo. Eles só precisavam do quê? Agora, do jogo. Que foi aí que entrou todo esse contexto que eu falei do Sonic, do cara ser chamado lá e criar. Então eles tinham o console e o jogo pra fazer frente à Nintendo, finalmente, em 85. E aí sim a gente vê agora uma guerra de consoles, porque realmente tinha um adversário à altura do Mario. Ali rolou uma polarização, você tinha realmente que se desenvolver para não ser suplantado pela outra empresa. Essa disputa ela ficou realmente muito intensa com a disputa entre os jogos Super Mario World e Sonic 2, né? Super Mario World já na próxima geração do Nintendo, que foi o Super Nintendo, né? O console diminuiu e a capacidade dos jogos aumentou muito. E, cara, Super Mario World, pra mim, é assim... Se você for proporcionar, né? Se você for avaliar dentro de sua época, né? Dentro de suas limitações de época ali, eu acho que o Super Mario World, ele pode estar entre os 5 maiores jogos da história, se ele não for o maior. Porque, assim... o Super Mario World, ele é incrível, cara. Incrível, de bem feito, de complexo. Um mapa gigantesco, um jogo bonito, entendeu? É uma diversidade de personagens, né? Diversidade de terrenos e tal. Embora ele fosse um jogo de plataforma, assim, cara, eu posso chegar agora, pegar no meu computador aqui ou no meu videogame e jogar o Super Mario, eu vou me divertir, eu não vou ficar incomodado, por exemplo, pelos gráficos, muito menos pela jogabilidade, porque ele atingiu um patamar muito à frente do tempo dele, sabe? Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Aí o rival, que é o Sonic 2, né? Sonic the Hedgehog 2, ele foi lançado já no Mega Drive da Sega. Que também, a essa época eu já me lembro mais, quando era pequenininho e tal. E a gente já teve mais contato. Que foi lançado ali no iniciozinho dos anos 90, nos Estados Unidos. Mas ficou popularizado aqui um pouco depois, no final dos anos 90. Então a gente já teve mais contato aqui. Eu não tive o Mega Drive, mas eu tive contato, né? Joguei jogos de outros amiguinhos e tal, né? E eu já vou deixar claro aqui que eu sou time Mario pra caralho. O jogo do Sonic é muito mais... Sonic 2 é muito bom, muito bom. Mas, cara, não tem disputa, não. As propostas eram diferentes, né? Você tinha, de um lado, aquele herói que ia salvar a princesa, né, do monstro, que era o Bowser, e tinha uma dinâmica de plataforma muito boa, né, no Super Mario World. Tinha muitos monstros, tinha vários níveis que eram totalmente diferentes, várias fases totalmente diferentes, muito variadas. Já no Sonic, você tinha aquela velocidade, você, tinha várias fases com loopings, que o teu personagem fazia vários loopings na tela rápido. Tu não precisava nem fazer nada, só precisava botar ele pra correr e ele mesmo sozinho ia correndo em volta, pegando um monte de moeda. Eu lembro que era alucinante jogar esse jogo. Tinha várias formas de você passar as fases. Você podia justamente fazer isso, só sair correndo e foda-se, que normalmente era a minha estratégia. Acho que todo mundo, eu tentava chegar até o final. E a quantidade de aros, porque no Sonic eram aros, né? Não eram moedas que você pegava, né? A quantidade de aros que você pegava no meio do caminho, você pegou, e o que você perdeu. Ou não, ou você podia fazer uma parada super estratégica ali, matando todos os monstros e se esforçando para pegar todos os aros e tudo. Tinha um sistema de power-ups. Nos dois, na verdade, os dois tinham, e isso era muito maneiro. A gente acabou não falando, né, no Mario dos cogumelos, né, que são icônicos, né? O Mario, desde o primeiro, quando ele come cogumelo, ele cresce. Eu queria entender de onde eles pegaram essa referência aí. Cara, dizem que tem um cogumelo alucinógeno e quando você come, você perde a noção de tamanho das coisas e você tem a impressão de que algumas superfícies estão aumentando. Então, isso aí é lenda, né? Não sei se tem alguma comprovação científica. Se for lenda ou não, você olha assim e é muito curioso. O fato de ele ter escolhido especialmente o cogumelo para ser aquilo que deixa o Mario grande e mais capaz e mais habilidoso, né? Sei lá, eu acho que para um jogo de criança é uma referência meio sinistra, né? Não podia ser espinafre. Pode ser só um encanador que fica chapado. Né? O cara come cogumelo, fica chapado, acha que e entra nos canos que ele tá consertando e acha que tá em outro mundo, né?
Pisa nos bichos no meio da rua. Não, nem vamos entrar nesse assunto não, daqui a pouco eu vou ficar deprimido, imagina. Que isso? Tem que imaginar que ele foi resgatar a princesa sim, porque ele é o herói. E tinha outros power-ups também, principalmente no Super Mario World, foram adicionados bem mais. Eu acho que antes, no Mario 3, tinha um que fazia ele voar, que ele ficava com um rabinho e com orelha de raposa, sei lá, ou de guaxinim. Era uma pena, não era? Que ele pegava? Não, era uma folha. Era uma folha no 3. No Super Mario World, eles mudaram isso. Ele pegava uma pena aí virou pena. Ganhava uma capa. Eu sabia que tinha uma pena em algum lugar. Eu não tenho certeza, mas talvez seja porque na época em que ele comia folha e ficava com características de guaxinim ali, de raposa, sei lá, teve protestos das associações protetoras de animais falando que ele matava animaizinhos e tal. Eu não me aprofundei nisso, não, eu achei meio bobo. Tipo, eles não tinham percebido que ele é um assassino em série de tartarugas? Aí só se compadeceram do guaxinim lá, que já é um bicho ruim. E ele nem matava guaxinim, cara. Ele virava um guaxinim. Mas enfim. O Sonic, ele também tem um sistema de power-ups assim. E ele também tem um sistema que você pode jogar com um amigo. No 2 é o Tails, né? Que é uma raposinha também pegando ali um pouco da mitologia japonesa. Né? Que é essa raposa de 9 caudas, aparece em vários desenhos. Tem no Pokémon. Agora tem no Sonic também. No Sonic eu acho que tinha 2 caudas só. E em dados momentos ele aparecia pra te ajudar. Se você estivesse jogando sozinho, o Tails aparecia pra te ajudar. E ele aparecia voando, justamente rodando as 2 caudas assim, como se fosse um helicóptero. Isso era muito maneiro, né? E era criativo pra cacete, né? E tinha, além do Tails, tinha também aquele Knuckles lá. Só que eu não sei que época que ele surgiu mais ou menos. Eu lembro que eu gostei. É mais depois, né? Porque ele é meio que um anti-herói do Sonic, né? Eu lembro que eu gostava dele porque era vermelho. A cor não sei, eu achava ele mais rebelde do que o Sonic ainda. Ele é mais rebelde. Ele tem, o nome mesmo já diz, né? Knuckles. Ele tem uns... É como se ele estivesse usando um soco inglês. Ele tem uma luvinha que tem umas pontas assim. Eles usam luvas, né? Tanto o Sonic quanto o Knuckles. E o Knuckles tem umas protuberâncias assim no punho, né? Como se fosse um soco inglês. Cara, confesso que eu nunca reparei nisso. Eu vou dar uma olhada agora mesmo na imagem dele. Bota no Google aí. Bota aí. Botar mesmo, pra problema. Ele tem sim. Caralho, é mesmo. Ele tem tipo 2 espinhos assim pra fora. Caralho, tem, cara. Pô. Por isso que é Knuckles. Que violento isso, cara. Pô. Sega é isso aí. Sega! Essa rivalidade continuou entre a Sega e a Nintendo até que aparece mais um concorrente. O que acontece é eles estavam se preparando para uma nova geração de consoles. A Sega estava fazendo o Sega Saturn e tal. E a Sony, que era uma empresa que fazia aparelhos, né, eletrônicos, tentou primeiro uma parceria com a Nintendo. Eles falaram, cara, essa história de cartucho acabou. Vamos tentar fazer uma mídia diferente. Vamos botar um CD, fazer um jogo com CD e tal. A Nintendo esnobou eles. Esnobou a Sony. Aí eles tentaram com a Sega. A Sega americana achou a ideia ótima, entendeu? Só que a Sega oriental não quis aceitar. Isso aí praticamente afundou a Sega, porque eles tiveram essa divergência administrativa, eles acabaram não fechando com a Sony. A Sony falou, pô, cara, quer saber? Eu vou fazer o meu. Eles queriam lançar a mídia, fazer uma tecnologia, né, para essa mídia nova e fazer jogos, né, para um dos dois. Nenhum dos dois quis, e ele falou, pô, vou fazer meu console. E aí, cara, a gente vai ter a primeira E3, que até hoje acontece todo ano, né, muito famosa, que é onde são anunciados os novos jogos, os novos consoles. É um evento, pô, de suma importância dentro do... Uma convenção, né, uma convenção de jogos. Assim. Isso é de suma importância dentro desse mundo de videogames. A primeira E3 aconteceu em 95, né?
foi quando a Sega anunciou o Sega Saturn, né, por $399, que era um videogame ainda videogame de 32 bits, Sim. né? E eles estavam confiantes que ia dar certo, lógico, que era cartucho ainda, né? E eles anunciam, o executivo lá anuncia no microfone, fala o preço, e eles iam lançar no mesmo dia. Eles correram para lançar porque eles queriam anunciar e tipo assim, ó, a partir de hoje está disponível para compra um novo Sega Saturn, né? A gente chama de Sega Saturn, por $399. O cara desceu, isso tem vídeo na internet, se vocês quiserem ver, esse vídeo é interessantíssimo. O cara vai lá, anuncia, $399, desce a escadinha. Segundos depois, sobe o executivo da Sony, se aproxima do microfone e diz 299 e desce. Meu irmão, ali a SEGA acabou. Ali a SEGA acabou. Essa cena, inclusive, ela passa no documentário lá da Guerra dos Consoles. Essa cena é muito maneira. Cara, isso foi um evento muito importante no mundo dos jogos, que foi a Sony lançando o seu primeiro console, que era muito mais potente, que trazia uma mídia nova e mais barata, e por um valor bem abaixo dos concorrentes. Então, o PlayStation, que foi esse videogame, esse console criado pela Sony, ele tomou proporções gigantescas, ele se tornou um novo rei dos jogos ali, né, o novo rei dos consoles, e ele só foi ver um adversário mesmo à altura anos depois, em 2001, quando a Microsoft lança o seu console, o Xbox, né? E diferente do que aconteceu com a Nintendo, né, que a Nintendo continuou se mantendo relevante, por mais que vendesse menos, né, eles têm jogos exclusivos que são muito icônicos e vendem até hoje. Mario vende até hoje, entendeu? É lançado o jogo, frequentemente as pessoas continuam comprando Mario, as pessoas continuam jogando jogos do Pokémon, só que ele não é líder, né? Ele não é o principal console, mas só que a SEGA não conseguiu se manter assim. A SEGA teve um golpe muito duro com o lançamento do PlayStation. A SEGA, ela teve um investimento muito grande que ela fez para poder fazer frente à Nintendo, que era uma empresa que já estava consolidada há muito tempo. Então a SEGA não conseguiu se recuperar financeiramente por ocasião da entrada da Sony, que veio justamente como você falou, veio com o PlayStation, que tinha já um design novo, né, elegante, já tinha uma coisa mais anatômica, agradável aos olhos e ao jogador ali, né, e trouxe, como você falou também, a introdução dos CDs aí, ao invés dos cartuchos, que era uma coisa muito mais tecnológica, né, trouxe o processamento em 3D, então ela veio com muita inovação. E a Nintendo, que era bem consolidada, conseguiu se manter a essa frente, enquanto a SEGA realmente ficou para trás. Eu acho que outro fator também que fez com que o PlayStation deslanchasse mesmo na frente foi justamente a mídia, porque ficou mais barato de se produzir e ficou mais barato de se piratear também. Olha aí, sempre tem uma boa dose de desonestidade no negócio. Principalmente nos países emergentes, como no Brasil, cara, o PlayStation, ele, ganhou dianteira, assim, anos-luz à frente, por quê? Você ia no camelô e você comprava, 3 por 10, comprava 3 jogos por 10. Na época do Super Nintendo já tinha pirataria, lógico, mas, cara, os jogos de Super Nintendo eram cartuchos, eram fitas, né? Aquilo ali é um chip. Exatamente. Entendeu? Então, é uma placazinha que você tem que fazer, não é qualquer um, e ela é cara, entendeu? Eu me lembro, assim, na época que eu tive o primeiro PlayStation 1, eu não me lembro agora o ano, mas é 2000 e pouco já, né? Bem depois do anúncio, né? Mas eu me lembro, assim, de preços, assim, eu lembro quando eu passei do Super Nintendo pro Play 1, na época, era mais ou menos tipo R$25 um cartucho e menos de R$10 um jogo de Play 1, entendeu? Um CD de Play 1. Depois ficou mais barato ainda, depois... Quando os camelôs começaram a ter o poder de reproduzir mais CDs, eles vendiam 3 por 10.
Cara, tinha... E não era só camelô, não, cara. Tinha a loja que era cheia de Tinha loja em shopping, caixinhas. cara. Tinha loja em shopping, loja bonitona, não sei o que, tech, não sei o que, tecnologia, games, não sei o que, bagulho tudo pirateado. Cheio de CDzinho pirata, mano. Nessa época aí a gente tinha aqueles estojos, né, de CD cheio de jogos, cara. Nessa época aí o videogame foi pra outro nível, porque no início você comprava um videogame, você comprava um jogo e você tinha aquele jogo pra jogar 1000 vezes. Você passava anos jogando aquele jogo, entendeu? Com PlayStation não, cara. Com PlayStation, joguei e não gostei, compra outro. Próximo, já bota o próximo CD. Qual o próximo? E, pô, cara, sem falar aquele golpe clássico, né? Você vai lá, compra um jogo novo no camelô, joga, não gostou, volta lá e fala, não tava rodando não, isso aqui, tá com problema. Vai e troca. Eu quero outro, esse aqui não tá funcionando não. E o cara não vai negar, né? Porque realmente boa parte dele não devia funcionar mesmo. E isso facilitou até as locadoras de jogos, porque já tinha na época do Super Nintendo, Nintendo 64, que era cartucho e tal, mas quando as mídias passaram a ser CDs, um monte de gente tinha locadora de jogos, os caras tinham centenas, milhares de jogos ali. Tinha tanto as LAN games, né, que você chegava lá, eram vários videogames que você alugava por tempo, né? E tinha a locadora de videogames também, que era igual a locadora de filme, né? Você ia lá e alugava por alguns dias ali o CD e depois devolvia. Isso estimulou muito a indústria. E o PlayStation cresceu demais. Então a gente pode dizer que a SEGA, ela deu um tiro no pé quando ela recusou a proposta da Sony. Com certeza. Pra nova tecnologia de CD. E o golpe de misericórdia foi o anúncio do PlayStation. Foi o anúncio. Beleza, então agora a gente tem no mercado a Nintendo ainda consolidada, que a gente sabe que existe até hoje, o PlayStation, e aí o que aconteceu? Tem mais alguém? O que vai acontecer agora na história? Vai aparecer o Xbox em 2001, entendi. Que é o console da Microsoft. E aí a Microsoft ela lança o Xbox justamente para fazer frente especificamente ao PlayStation. Igual lá atrás a SEGA entrou especificamente para fazer frente à Nintendo, a gente tem aí acontecendo novamente, só que dessa vez da Microsoft contra a Sony. Ela chega só em 2001 com o seu console Xbox One, enquanto o PlayStation já tava... Xbox One não, pô. Xbox One é recente. Não, peraí, qual era o primeiro nome aí do Xbox? Do primeiro Xbox? Só Xbox, isso, Xbox. É porque eu raciocinei com que era o primeiro, não raciocine, porque esse pessoal que dá nome pra esse console não raciocina. Pois é, exatamente. Então a Microsoft lança o Xbox em 2001, quando a Sony já estava no seu segundo console, que era o PlayStation 2. Que foi o console mais vendido da história, com 155 milhões de unidades vendidas. Então, muitos brasileiros ainda jogam PlayStation 2. Real. Não, e se não estão jogando PlayStation 2, estão jogando as novas adaptações para computador de PlayStation 2. Estão jogando emulador ou no celular, estão dando um jeito. Cara, você falou de emulador, cara. Pô, eu joguei muito emulador, cara. Muito. Nossa, é muito bom. Foi a saída, né, para quem não podia ter vários consoles. Você podia jogar o exclusivo de outros consoles, né, no computador. E isso eu acho que é o que mantém a guerra dos consoles existindo até hoje. Hoje a gente tem uma guerra de consoles entre PlayStation e Xbox. E é justamente, não pela capacidade, não por inovação e tal, mas a disputa tá nos exclusivos. A guerra se mantém com isso. A PlayStation tem franquias de jogos muito famosas que são exclusivas, tipo Last of Us e tal. Tem o, entre aspas, God of War, né? Entre aspas, né? E o Xbox também tem o Halo, Gears of War, sei lá, que eles jogam lá, porque eu nunca tive um Xbox. E me desculpa aí quem defende, mas não tenho muita vontade de ter. O PlayStation e o Xbox meio que viraram dois times, né? Esse pessoal que defende essas franquias e o pessoal que defende aquelas franquias ali. Mas é uma disputa muito justa e eu acho que assim, menos agressiva do que foi nos anos 90. Não, com certeza. A gente não vê tanto assim, quer dizer, nem vê, né? Comercial uma atingindo diretamente a outra. Elas focam só em lançamento de jogos, como você falou, exclusive, né? Exclusivos para cada console. E é assim que elas se consolidam, porque assim, eu tenho meu console, é esse. Mas eu tenho esse jogo. Você quer jogar? Se vira. Tu vai ter que ter meu console. Não tem outra opção. Então, assim as duas continuam existindo no mercado e a disputa se torna
através disso. Lançamento de jogos incríveis e cada vez consoles mais com designs melhorados, né? Por exemplo, PS5. Porra, cara, que negócio lindo, sabe? O negócio parece obra de arte, tá ligado? E só lembrar também que você, defensor do Mario, deveria ter falado, ainda existe o Nintendo. Só que ele... não tá tanto nessa guerra, não. Ele tá paralelo ali, ele existe, ele tá ali consolidado, mas ele não tá muito participando da guerra. Cara, a Nintendo, ela tá em outra vibe. Eu não sou defensor da Nintendo, eu sou defensor do Super Mario World, que eu acho um jogo maravilhoso, então eu defendo especificamente a era Super Nintendo. Depois da era Super Nintendo, a Nintendo, ela não tem uma postura realmente competitiva frente à PlayStation, né? E a Xbox. A postura delas é assim, primeiro, Nintendo sempre traz inovação, entendeu? Tanto com esses controles que captam movimentos. Eles são precursores em várias tecnologias novas. O controle que você desmonta em vira dois controles, aí você encaixa uma tela e agora ele é um portátil, entendeu? Isso é muito maneiro. E eles focam muito em suas franquias principais, que é o Mario, Pokémon, Lenda de Zelda, né? Eles focam muito nisso aí, que são jogos excelentes, são franquias excelentes, né? Com muitos jogos, e eles também focam em um público mais infantil, num público mais casual. Eles fazem jogos assim para você jogar quando a família tá reunida ali, todo mundo joga junto, entendeu? Tem muitos jogos que são tipo um jogo de tabuleiro ali que você joga dentro do videogame e tal. Então é uma outra proposta, entendeu? É uma outra coisa. Não é uma disputa de igual para igual. São objetivos diferentes. A Nintendo não tá brigando com ninguém, né? Se um dia... não tá brigando com ninguém. Isso. A Sony, a Microsoft chegar, a Nintendo vai falar, aí, mano, tu tá brigando sozinho aí, cara. Mas tô fazendo o meu aqui. que pelo menos foi sempre a postura dela e sempre deu certo, né? Quando a gente fala nessa nova guerra dos consoles aí do PlayStation e Xbox, a grande mudança, né, que a gente vai ter são os multiplayers online, porque até então a gente tá evoluindo de maneira incrível. Os jogos, eles são cada vez mais reais, mais bonitos, né, mais potentes, mas na verdade, assim, o que teve de revolução mesmo foi o jogo online. Agora você poder jogar online contra outra pessoa. O que me deixa meio triste é que agora o multiplayer, ele é praticamente só online. É muito difícil você ter jogos que você senta no sofá com outra pessoa e os dois vão jogar juntos. Outra pessoa do seu lado ali, né? Cada um com o seu controle. Basicamente você só vai ter isso na Nintendo, entendeu? Tem que ter um Nintendo pra jogar assim. E essa é justamente a proposta dele, né? Unir as pessoas, sei lá. Acho que eu já tô divagando aqui, fazendo um comercial pra Nintendo. Não, a Nintendo é mais família, compre Nintendo. É importante a gente falar também que a Nintendo, ela detém essas propriedades intelectuais, né, essas franquias super famosas, e ela não explora só nos videogames, né? A gente tem, por exemplo, aí, tá para ser lançado agora, enquanto a gente está gravando aqui, vai ser lançado no final do mês o filme do Mario, o novo filme do Mario. A gente teve filme... doido pra ver. Na sessão de cinema só vai ter adulto, inclusive. A gente teve filme anteriormente que foi um fracasso, foi horrível, não vejo, entendeu? Não, mas isso aí você tá falando porque você é defensor do Mario, pô. Tu vai falar mal do filme do Sonic, é isso mesmo? Não, cara, não. Presta atenção no que eu tô falando, rapaz. Tô falando que o filme anterior do Mario é uma merda. Ah, tá. Achei que tu ia falar mal do filme. Não, falei, já teve um filme anterior do Mario e não vejo. Não vejo. Tem uns 20 anos aí que lançou esse filme, é uma merda. Mas descarta esse filme, vê só novo agora. Esse filme que vai ser lançado agora, que tem Chris Pratt, né, do Guardiões da Galáxia lá, que vai fazer o Mario. E o nosso querido Jack Black vai fazer o Bowser. Cara, brabíssimo. A pessoa certa pra fazer. Nossa, cara, não tinha outra pessoa pra fazer. Esse aí, cara, eu tenho certeza que vai ser bom. Eu não vi o filme ainda, mas, pessoal, vai ser bom. Eu vou deixar registrado aqui. Eu vou deixar registrado. Já estou deixando a crítica aqui. O filme é bom. Acabou. O filme é bom. Não vi, mas é bom, tá? Não vi, mas é bom e eu recomendo. Porque, cara, só de você ver o material que eles lançaram, os teasers, os trailers, eu até evitei de ver todos os trailers, porque eu não quero... É que os trailers agora estão mostrando demais, na minha opinião. É mesmo?
Entendeu? Porque eu quero chegar e ver o filme, eu quero me surpreender com as coisas que vão acontecer. Eu não quero saber o enredo do filme todo. O trailer tá virando um resumo, né? Mas assim, pouco que eu vi ali, cara, tá muito lindo, cara. Tá lindo, lindo, lindo. E a dublagem, eu vou ver esse filme dublado, lógico, porque a dublagem tá muito maneira. Tá muito maneira também, apesar de ter grandes nomes na dublagem americana. Mas, pô, a dublagem do Mario tá muito foda. Muito foda. Mas assim, a gente já teve filme também do Sonic. Recentemente a gente teve o segundo já do Sonic e teve até uma polêmica, né, com a aparência do Sonic nos filmes. Foi, né? quando eles começaram a lançar os teasers e trailers, pô, a galera na internet não gostou, falou muito mal, e de fato eu concordo, cara, não tava muito legal a imagem dele, não. Não, muito legal. Tinha que melhorar muito. Não, tinha que melhorar muito pra ficar ruim. Ele tinha dente, né? Tava horrível, dava bem. Meu Deus. Assim, não sei qual foi a ideia. Mas eu achei bacana que depois eles mudaram, né? Então, tipo assim, eles assimilaram a opinião pública e refizeram, né? Eu acho que isso é bacana também. Mas sabe o que eu acho? Agora eu vou trazer aquilo que você gosta muito, que é a teoria da conspiração. Porra, adoro. Acredito em todas. Então, mais uma aí pra você. Cara, eles provavelmente fizeram de propósito o Sonic feio. Baseado em que isso aí? Pra gerar discussão. Eu acho que... E aí a galera ia assistir. Porra, aí faz sentido, hein, cara? Pronto, acreditei. Não, é verdade. Eu acho que o Sonic, ele, teoricamente, foi feito o filme, foi lançado o trailer, todo mundo desgostou, todo mundo falou que tava horrível, aí eles refizeram o Sonic no filme inteiro, essa é a história oficial. Aí todo mundo viu o novo Sonic e eles fizeram a propaganda tipo, vocês disseram, a gente ouviu, e atendemos as suas demandas. Aí entendi. todo mundo falou assim... como eles são legais, que bonzinhos. Todo mundo falou, tá vendo aí? Bom, eu caí igual um patinho, então, pelo visto. Todo mundo falou assim, tá vendo aí, ó? Os caras ouviram a gente, pô. Os caras fizeram o filme que a gente quer, do jeito que a gente queria. Olha só que filme foda. Mas eu acho que já tava pronto desde sempre. Entendeu? Eles fizeram os dois. Eles fizeram só o trailer com o Sonic feio. Entendeu? Imagina se eles tiverem feito isso, cara. Não, é mérito deles, porque foram inteligentes de enganar tanta gente, né? Eu queria ver se a galera tivesse cagado, não tivesse falado nada e... eles iam ficar fudidos. Aí fica fudido. E agora? Qual que a gente lança? Que a gente agora fez o filme vamos ter que refazer o filme com o Sonic feio. Nossa, ia ficar muito ruim. Agora, meu amigo Bruno Campos, eu te faço uma pergunta. O Mario venceu a guerra dos consoles? Não, porque o filme do Sonic... Não venceu, porque o filme do Sonic veio antes do filme do Mario. Pronto, essa é a minha opinião. Esse é teu argumento? Quem fez o filme primeiro ganha. É isso. Cara, eu acho complexa essa pergunta porque se você for analisar em quem é o líder agora, né, quem é o mais falado, quem é o mais famoso, mais vendido, eu diria que é o PlayStation, né? Na atual conjuntura, tanto que o videogame o console mais vendido é o PlayStation 2 e ele é o que se mantém mais relevante. Tem uma grande discussão de qual é melhor, se é Xbox ou PlayStation, mas o PlayStation, ele é o grande expoente dessas últimas gerações, mas também, por outro lado, o Mario, especificamente, ele é uma marca que é muito maior do que todas as franquias de jogos do PlayStation. Porra, só isso aí já pesa pra caramba. Ele como ícone é muito forte, cara. Ele é muito forte. Ele é um dos ícones, assim, da nossa cultura que tá ali pau a pau com o Mickey Mouse, cara, entendeu? Ele é uma figura muito forte. Cara, isso que eu ia falar, você usou uma palavra muito certa, é um item da cultura. Ele deixou de ser um jogo, ele se tornou cultura da nossa geração e das próximas gerações, das crianças de hoje em dia, sabe? Ele é muito um marcante. símbolo reconhecido por pessoas de uma geração muito distante, né, da qual ele foi criado. E assim, ele continua sendo relevante demais pra criança nascida em, sei lá, em 2010 gosta do Mario, cara. Um personagem que foi inventado em 81, cara. E pode ser justamente por causa da figura do Mario que a Nintendo ela continue consolidada desse jeito, devagarzinho dela, sabe? Pode ser que a PlayStation em algum momento acabe, o Xbox da Microsoft acabe, igual a Sega acabou lá atrás, surjam novas empresas, novos consoles, novas modalidades de jogo e a Nintendo continua lá, ó, na marcha lenta aqui, ó, devagarzinho, ninguém me abala.
justamente por causa da figura do Mario, que se tornou tão icônica, tão marcada aí em várias Que gerações. o Sonic também seja um ícone, né? O Sonic também conseguiu quebrar essa bolha do videogame, né? Ele tinha a animação, era bem maneira, inclusive, os desenhos dele, eu gostava. Sim, mas sim. o Mario, eu acho que dentro dos jogos ninguém... Acho não, cara. Eu vou falar aqui com propriedade. Mas, cara, eu vou dizer que o Mario, ele é o maior ícone dos videogames. Assim, na minha opinião, ele é. E eu acho que é por isso que ele sim venceu a guerra dos consoles. Mario venceu a guerra dos consoles. Ele existe até hoje e está sustentando o salário da empresa, né? Então, é isso aí. Então, já que foi decidido aqui, né, a nossa opinião, Campos com a opinião dele. A nossa opinião, a sua opinião se tornou nossa opinião. A nossa opinião. A sua é que o Sonic ganhou. Eu discordo totalmente. Tá, entendi. Acho Achei que isso absurdo. generalizado. Acho que você bostejou, entendeu? Mas apesar do filme do Sonic não ser ruim e ter o nosso amado Jim Carrey, que, porra, maravilhoso, né? Eu vou procurar, inclusive, vou fazer a nota mental aqui, tá? Vou procurar um assunto histórico aleatório qualquer, assim, só pra poder falar do Jim Carrey. Eu vou procurar alguma coisa ali que eu possa colocar Jim Carrey no episódio, porque ele é muito bom. Mas, mesmo assim, eu não acho que seja motivo do Sonic ter ganhado. Eu acho que você tá alucinando, você deve ter comido algum cogumelo. Mas... espero que vocês tenham gostado, pessoal, desse nosso episódio. A gente foi desde Atari até a guerra moderna aí do PlayStation com o Xbox. Eu espero que vocês tenham gostado desse apanhado, dessa loucura aqui que saiu da nossa cabeça. E fiquem ligados aí pro próximo episódio, beleza? Até lá! É isso aí, pessoal. Até a próxima loucura. Comenta aí com a gente qual console que vocês têm em casa. PlayStation, Xbox, Atari, entendeu? Qualquer um tá valendo. Comenta aí, segue a gente lá, @resenha épica no Instagram. Deixa seu comentário, deixa seu like, espalhe pros amigos, que isso aí é muito importante pra gente. A gente quer atingir mais pessoas. Pessoas que gostem de assuntos épicos como a gente, tá bom? Até a próxima, Valeu. pessoal. This one is from my one and only true love, Princess Peach. Peach, you're so cool. And with my star, we're gonna rule. Peach, understand, I'm gonna love you till the very end. Peaches, 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 peaches. Oh, yeah. Peaches, 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 peaches. I love you. Oh, Mario, Luigi, and a Donkey Kong too. 1,000 troops of Koopas couldn't keep me from you. Princess Peach at the end of the line. I'll make you mine. Oh, peaches, 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 peaches. I love